Olá, Luana. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Ainda no módulo 1. Nós vamos ver um pouquinho a respeito das orações subordinadas substantivas, tá? Nós vimos que é a matéria da nossa prova, porque é um período composto por subordinação. Nós vamos ver que essas orações subordinadas substantivas, elas têm a função, exercem uma função sintática em relação à oração principal, tá? O que nós já estudamos. Então, vamos lá. Estudo diz que a população de animais selvagens caiu 58%. Um estudo feito pela WWF, uma organização ambiental, em parceria com a Zoological Society of London, apontou entre 1970 e 2012 houve uma redução de 58% na população de vertebrados, animais que possuem coluna vertebral. A pesquisa é baseada na análise de 3.706 espécies de vertebrados, entre eles mamíferos, peixes e anfíbios. Segundo o estudo, os elefantes tiveram, por exemplo, uma redução de 38% no número de exemplares da espécie. A queda só não foi maior do que a dos sapos. Estima-se que a população dos anfíbios tenha caído 81%. São várias as causas desse problema. O relatório afirma que fatores como poluição, mudanças no clima e desmatamento são os responsáveis por matar os animais e provocar quedas grandes no número de exemplares de cada espécie, tá? O que deixa a gente muito triste, né? Porque olha a redução desses animais. No estudo apresentado, quais fatores foram apontados como os principais responsáveis pela diminuição da população de animais selvagens? A gente viu quais foram os fatores: poluição, mudanças no clima e desmatamento. Quais foram as espécies mais prejudicadas? Os elefantes, né, com uma queda de 38%, e os sapos, com uma queda de 81%. Releia a notícia. Estudo diz que a população de animais selvagens caiu 58%. Esse título é um período composto por subordinação, tá? Eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada. Nele há duas orações indígeas. Então, vamos lá. Eu tenho a primeira, estudo diz, tá? Que é a minha oração principal, e a minha oração subordinada, que a população de animais selvagens caiu 58%. Aqui, ó. Qual dessas orações é a principal? A oração 1, o estudo diz. A oração principal, se eu chegasse e falasse aqui, estudo diz, ela tem o sentido completo? Não. Ou seja, ela precisa da oração subordinada para ter sentido, tá? O verbo dizer na oração principal é transitivo indireto? Não. Indireto é quando eu tenho preposição. Transitivo direto, porque eu pergunto o quê? Bitransitivo, ele teria que ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Não é o caso. Em relação ao verbo dizer, qual é a função sintática desempenhada pelo trecho? Que a população de animais selvagens caiu 58%. Eu tenho toda essa oração exercendo a função de um objeto direto. Por que, professora? Está completando o sentido de um verbo transitivo direto. Lá atrás, nós estudamos que uma palavrinha completava o sentido desse verbo. Agora, nós vamos ver que é toda a oração que vai exercer essa função.
tá? Estudo mostra resultado. Eu tenho o verbo mostrar, transitivo direto, que precisa de um complemento, sem preposição. E resultado é o meu objeto direto. Agora, eu tenho estudo mostra que a população de animais selvagens caiu 58%. Note que na frase a, o verbo tem a mesma transitividade, é um verbo transitivo direto, tá? Só que o objeto direto é uma palavrinha só, o que eu acabei de falar, a palavra resultado. Enquanto na B eu tenho toda a oração exercendo essa função, e eu tenho um período composto, tá? A oração subordinada que atua como substantivo é chamada de oração subordinada substantiva. Essa oração completa o sentido da oração principal e pode exercer várias funções sintáticas, tá? Como sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Geralmente, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Bom, então fica a dica. Professor, onde começa a oração subordinada? Na conjunção que ou se, tá bom? Então, aqui nós vamos ver a classificação. Ela é subjetiva quando ela tem essa formação aqui, tá? Atua como sujeito da oração principal. A oração subordinada, subjetiva, ela vai atuar como sujeito da oração principal. É bom que todos se mantenham informados, tá? A objetiva direta vai fazer papel de objeto direto. Constamos o quê? Que não haviam publicado a notícia sobre o tráfico de animais. Então, toda essa oração vai fazer papel de objeto direto, tá? A objetiva indireta funciona como objeto indireto. Então, eu vou ter um verbo transitivo. Se eu falar precisamos, vocês vão falar de quê? Só que esse complemento ele tem uma preposição. Por isso que eu chamo de objeto indireto. Toda essa oração vai fazer função de objeto indireto, logo o nome dela, substantiva, objetiva indireta, tá? E a completiva nominal? Aqui eu tenho um exemplo anterior que completou o sentido de um verbo. Na completiva nominal, eu vou completar o sentido de um nome, tá? Que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio da oração principal. Eu vejo muito como um substantivo abstrato, tá? Exemplos, por exemplo, ali interesse. Os pesquisadores tinham interesse em descobrir as espécies ameaçadas. Então, toda essa oração é completiva nominal, tá? Está completando o sentido de um nome. A predicativa exerce a função de predicativo do sujeito. Lembra? O predicativo, ele indicava característica. Então, o desejo dos pesquisadores era que os resultados não fossem negativos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, antes dessa conjunção, um verbo de ligação. Então, toda essa oração vai fazer a função de predicativo, tá bom? E a positiva funciona como um aposto, tá? Algo que vai resumir, identificar ou falar sobre um termo anterior da oração, tá? Geralmente, essa oração ela é precedida, ou seja, antes dela eu tenho os dois pontos, ou possa ser que ela venha entre vírgulas, tá? O diretor da ONG pediu o seguinte, que todos se empenhassem nessa luta. Seu único plano, que a equipe mapeasse todas as espécies, foi concluído, tá bom? Leia a seguir o trecho de uma reportagem. Como o animal é declarado extinto?
Não precisa ser cientista para determinar a extinção de um animal, mas é preciso seguir uma cartilha rígida de regras. Quando não há dúvida de que o último indivíduo da espécie morreu. Esse é o critério estabelecido pela Internacional União de Conservação da Natureza, entidade pública, a Red List, uma lista de animais e plantas ameaçados no mundo. A estimativa, a estimativa, a estimativa perdão, de risco de extinção não é uma ciência exata, tá? Nós nos baseamos no que sabemos sobre a espécie e suas ameaças, usando informações do passado, do presente e projeções futuras. E não precisa ser cientista para determinar a extensão de um animal. Basta fazer a pesquisa e enviar os dados a essa instituição. Mas é preciso seguir uma cartilha rígida de regras, que inclui o levantamento de dados como população, área de ocupação e redução no número de indivíduos, tá? Entre outros itens. O material é avaliado por profissionais e pode precisar de complemento. Pode levar meses ou anos, tá? Até que o animal entre nessa lista. Mas pode esquecer os dinossauros. A Red List só registra as extinções que aconteceram de 1500 antes de Cristo para frente, tá bom? Então vamos lá, na página 87, eu tenho mais exercício da oração subordinada substantiva, tá? Então vamos colocar aí verdadeiro ou falso de acordo com o que nós acabamos de ler. Qualquer pessoa pode ajudar a determinar a extinção de um animal. Verdadeiro. Os cientistas se baseiam em informações do presente e do passado em projeções futuras para determinar que esse animal está extinto. Verdadeiro. A Red List, né, que é chamada de lista vermelha, registra a extinção de animais que viveram em qualquer época. Falso, de 1500 a.C. para frente. Releia o período a seguir. Em seguida, classifique a oração em destaque. Tá? Quando não há dúvidas de que o último indivíduo da espécie morreu, o que eu tenho antes da conjunção? Eu tenho de. Então, preste atenção. Só que eu não tenho verbo, eu tenho um nome. Dúvidas é um nome. Então, como eu classifico a oração que completa o sentido de um nome? Completiva nominal, pois ela completa o sentido do substantivo dúvidas, tá? E prejuízo haveria para o período apresentado na atividade anterior, caso a oração em destaque fosse retirada. O sentido ficaria incompleto, tá? Classifique as orações em destaque como subjetiva, objetiva indireta, direta, predicativa, apositiva e completiva nominal. Então vamos lá. Gostaria de saber o quê? Qual é o animal mais ameaçado de extinção? Então essa oração é uma oração objetiva direta, tá? Então ficou OSSOD. Tenho dúvida, dúvida não tem sentido completo. A oração toda completa o sentido de tenho dúvida, que é a minha oração principal, de que os animais selvagens estejam protegidos. Só que essa oração está completando novamente o sentido de um nome. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, tá? A questão é se os cientistas disseram a verdade ou não. Percebam que antes da conjunção integrante ser, eu tenho um verbo de ligação. Então, significa que essa minha oração faz o papel de predicativa, tá? Vamos lá. Queria apenas uma coisa, que as pessoas se importassem com a vida silvestre. E antes da conjunção, eu tenho dois pontos. Então, significa que eu vou explicar. E qual oração tem esse sentido? A oração
A positiva, tá? E, por fim, é provável que o número de animais em extinção reduza no futuro, tá? Então, eu tenho toda essa oração, que o número de animais em extinção reduza no futuro, fazendo o papel do meu sujeito, porque a primeira oração não tem, só tem o verbo, tá? É. Então, significa que o sujeito vai aparecer na próxima oração. Então, ela é uma oração substantiva subjetiva, tá bom? Então, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.